Fala pessoal, boa noite, meu nome é Misael Moura, sou líder aqui do Legacy Jovens de Lagoinha Nova Lima. Estamos começando agora o nosso culto Legacy. Cara, eu quero dar esse tempo para você compartilhar com pelo menos um grupo, enviar para uma pessoa, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai de encontro à vida dessa pessoa e vai fazer toda a diferença na vida dela. Então, eu mesmo vou compartilhar. Agora, eu quero iniciar aqui uma oração apresentando a nossa intenção com esse culto. Nós não queremos aqui engrandecer o nosso nome, nós queremos passar uma mensagem, mas uma mensagem que vem direto de Deus. Nosso tema hoje é Trust Life, uma vida de confiança. E uma única forma de ter essa vida em confiança é por meio de Jesus Cristo. Então feche seus olhos, vou fazer aqui uma oração. Senhor meu Pai, eu te apresento, Senhor, a minha intenção, a intenção do Legacy, Pai, nesse exato momento. Pai, eu venho pedir que esse vídeo vá de encontro à vida das pessoas, vá de encontro a cada um que está assistindo. Pai, eu tenho certeza que a tua mensagem vai ser passada, a tua mensagem vai ser enviada. Deus, então venha fazer a obra em nós também, Pai. Queremos ser transformados enquanto estamos servindo ao Senhor. Pai, eu apresento cada um dos meus irmãos e que esse momento de dificuldade, Pai, venha trazer só a eles mais confiança, mais fé, mais conhecimento de que o Senhor é o mesmo, de que sempre existiu, Pai. O Senhor não mudou a sua natureza. Irmão, continue compartilhando. Agora eu vou passar aqui para a Marta, ela vai guiar o nosso louvor e vamos para cima. Baseado, eu
Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Amanda. E antes da gente entrar com a palavra do Misael, eu vou trazer para vocês aqui uma mensagem bem rapidinho. Então, abre aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, tá? Nós vamos ler do 10 ao versículo 15. Eu já falei um pouquinho sobre essa palavra aqui na igreja uma vez, né, no culto da Legacy, mas dessa vez, quando eu estava no caminho e estava voltando nessa palavra, o Espírito Santo ele me deu uma mensagem muito diferente da primeira. Então, provavelmente, se você estava aqui e você me ouviu falando sobre isso, dessa vez eu vou falar de uma maneira um pouco diferente. Aí está escrito, né, a carta de Paulo, ele diz o seguinte: e Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Então, na semana passada, o Misael falou muito bem sobre isso, sobre a questão da generosidade. Deus está buscando a sua generosidade. A gente não está buscando o teu valor, quanto que você pode dar, se você pode dar ou não, mas sim a sua generosidade. E muitas das vezes ela também nem vem em forma de dinheiro. O que as pessoas confundem é isso, às vezes acham que a generosidade ela tem que ser através de dinheiro, e não, pode ser às vezes através de uma obra que você está fazendo, de uma prestação de serviço, de ouvir uma pessoa que está precisando de ajuda, de abraçar, mas tudo tem que ser feito com generosidade. Aqui especificamente ele está falando das ofertas, mas aí na sequência, no versículo 11, ele diz o seguinte: ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. Então, novamente, aí está aparecendo a generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Então, o que acontece? A gente ora muito pedindo coisas para Deus, pedindo respostas para Deus. O tempo todo, às vezes, a gente vai na igreja e pensa: nossa, aquela pregação foi resposta de Deus, foi resposta de oração. Aquilo que o irmão me falou foi uma resposta de oração que eu estou esperando, aquele louvor foi uma resposta de oração. Mas você já parou para pensar se você está sendo resposta de oração? Na semana passada, a gente estava aqui com o Sandinho e a Deise, e ele falou muito sobre isso, que nós também somos respostas de oração. Então, quando você está ofertando, você também está sendo resposta de oração para alguém. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Então, quando você oferta, você está sendo resposta de oração para alguém. E nesse momento que a gente está passando, nessa pandemia, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas estão sendo afetadas diretamente em relação à sua fonte de trabalho, à sua fonte de renda, e a igreja tem suprido muitas pessoas. E de onde que está vindo esse recurso? Esse recurso está vindo de quem é generoso e consegue nesse momento doar. E por que a pessoa consegue nesse momento doar? Porque é Deus que está te dando o recurso para que você possa ofertar na casa dele, para que aquilo chegue a outras pessoas e isso se torne resposta de oração para essas outras pessoas. Então, quando você oferta, você não está simplesmente levando algo para a igreja ou levando algo para Deus. Você está ajudando os seus irmãos, você está compartilhando o que de melhor você tem. E aí, continuando no versículo 12, ele diz o seguinte: porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações em gratidão a Deus. Isso é muito importante, porque uma das coisas que Deus nos manda fazer é fazer com que os outros também sejam amigos dele. E como que a gente se aproxima de Deus? É através da nossa oração. Então, quando você oferta, e essa oferta, ela chega até a outra pessoa, chega a algum necessitado, ou chega para ajudar na obra de Deus, as pessoas vão orar em gratidão a isso. Então, graças a uma pequena atitude sua de generosidade, as outras pessoas estão se aproximando de Deus através da oração. E aí no versículo 13, continuando, ele diz o seguinte: elas darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. Então não é somente aceitar, é aceitar e seguir. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E aqui fala novamente de dar glória a Deus. Então você não somente está servindo com generosidade, você não somente está sendo resposta de oração,
Você não somente está ajudando os outros a se aproximarem de Deus, você não somente está ajudando os necessitados, mas você também está fazendo com que outras pessoas deem glória a Deus e está sendo exemplo na casa de Deus, que é o mais importante. Não adianta a gente ler a Bíblia, vir na igreja, mas não colocar em prática os ensinamentos de Cristo, não colocar em prática aquilo que o Espírito Santo, nos manda fazer. Isso é uma questão de obediência. Então, quando você está praticando e sendo obediente à palavra de Deus, as outras pessoas estão vendo que você também é uma pessoa dedicada ao Evangelho. Isso inspira, Quando as outras pessoas percebem que você está seguindo o Evangelho e que é possível seguir, foi o que o Sandinho e a Deise falaram na semana passada sobre será que é possível ter um relacionamento santo? E claro que é possível. E como que eles inspiraram outras pessoas? Contando que eles seguiram o Evangelho, mostrando que isso é possível. Então, tudo isso você também consegue fazer através da oferta. E para fechar, no versículo 14, ele encerra dizendo que eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do seu imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Então, além de tudo, no final disso tudo, você ainda recebe oração. Então, não existe sombra de dúvidas de que no final, quem está sendo mais abençoado através da oferta somos nós. E Deus, ele se alegra com quem dá e dá com alegria. Então, se você nesse momento está podendo dar com generosidade, se você pode compartilhar algo com alguém, a gente está deixando aqui embaixo os dados bancários, o número da conta. Se você ainda está com seu dízimo aí e não conseguiu vir para poder dizimar, você pode fazer o seu depósito, você pode vir aqui, você pode ofertar, mesmo que não seja dinheiro. Se você quer ofertar um pacote de arroz, se você quer ofertar algum produto de limpeza, nós também estamos aceitando, porque sabemos que nesse momento muitas famílias estão necessitadas. Então, se você pode compartilhar, compartilhe e doe com generosidade. Então, pessoal, vocês escutaram os dízimos e as ofertas com a Amanda. Foi uma palavra de Deus e eu tenho certeza que agregou na sua vida, porque eu aprendi. E então, vamos meditar, compartilha isso para seus amigos, compartilha essa mensagem, porque o dízimo e as ofertas, eles sustentam essa casa e eles sustentam outras pessoas. Então, muitas das vezes a gente fica assim, com um certo receio dos dízimos e as ofertas, mas ela ensinou de maneira perfeita. Nós estamos sendo respostas de oração, nós estamos sendo enviados para ajudar pessoas, ok? Antes de começar a palavra, eu quero aqui fazer a nossa profissão de fé, é importante. Então pegue sua Bíblia e vamos fazer. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível e destrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero aqui, Senhor, te agradecer por esse momento, te agradecer por essa oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra. E eu quero pedir que a Tua palavra venha fazer a diferença na vida do meu irmão e também me construir e moldar o nosso caráter assim, mediante ao caráter de Cristo, Pai, querendo ser igual a Cristo. Amém. Pessoal, como a gente adiantou nas redes sociais, como eu adiantei também na abertura do culto, nosso tema é Trust Life, vida de confiança. O estilo da nossa vida é uma vida de confiança, uma confiança plena em Deus. E em que a gente confia? A gente confia que o próprio Deus veio à Terra, na pessoa de Jesus, religar toda a humanidade a Ele. Antes de Jesus, a gente vivia pela Terra, as pessoas viviam aqui na Terra, mas distantes de Deus. Jesus faz o papel de uma ponte. E quando a gente conhece, a gente entende, a gente tem o conhecimento que Ele fez isso, a gente tem uma confiança muito forte. Então a confiança, ela é o fruto de um conhecimento. Então a fé, galera, a fé, ela vem trazer pra gente o conhecimento de um fato. Jesus é uma pessoa, ele não é uma filosofia. Jesus esteve aqui. E o conhecimento de um fato
produz na gente uma confiança. Olha só, quando você ama uma pessoa, você expressa o seu amor de várias formas. Você pode expressar seu amor abraçando ela. Você deve, né, expressar seu amor confiando nela, né? Mas presta atenção, você não confia em uma pessoa que você não conhece. Então tá aí a importância de ter o conhecimento. Na Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de crendice nem de confiança, é por falta de conhecimento. Então, galera, isso foi só a introdução. Eu quero trazer para vocês como viver uma vida de confiança, partindo do pressuposto que você conheceu Jesus, né? Ter uma vida de confiança mesmo em meio às dificuldades. E olha só, antes de Jesus vir à terra, isso era muito difícil. Porque sim, o pecado tinha superabundado na terra. As pessoas pecavam e Deus teve que lançar a lei, enviar a lei para que as pessoas não pecassem mais à toa. Sabe aquele pecado que as pessoas pecam, mas não sabem o que estava fazendo? Era exatamente da forma que aquelas pessoas pecavam. Então a lei fez um papel muito importante. Ela vem identificar aquilo que matava as pessoas. A lei é boa, porque por meio da lei a gente ficou sabendo, olha, se eu fizer isso, eu vou ter uma certa consequência. Se eu mentir, eu vou ter essa certa consequência. Então a lei é boa. E olha só, a lei tem uma coisa ainda muito top, porque por meio da lei você expiava os pecados. Caso você cometia, você ia lá e expiava os seus pecados, você era purificado. Só que as pessoas não usaram a lei da maneira correta. Eles entenderam o seguinte, não, beleza, se eu fizer isso aqui, eu vou ser abençoado por Deus. Então eles começaram a usar a lei para controlar a mão de Deus. E de que forma? Deixa eu dar um exemplo. Uma criança, quando ela descobre que ela só ganha presente de Natal se ela for um bom filho durante o ano, ela começa a apenas ser um bom filho para ganhar o presente. E ela usa isso para controlar a mão do pai. E ela entende, não, meu pai vai me dar um presente não porque ele me ama, sim porque eu fui um bom filho. E é exatamente o que aquelas pessoas faziam, né? Eles cumpriam a lei pensando assim, cara, Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar. Aí eles ficaram tão bitolados nisso que tudo aquilo que acontecia de bom para eles pensavam assim, isso aconteceu de bom porque eu cumpri, eu fiz isso. Então já não era mais fruto do amor de Deus. Eles não eram abençoados por amor, eles eram abençoados porque eles mereciam. E eles passaram a entender a Deus como uma troca de favores, né? E olha só, tem um diálogo muito interessante que os fariseus fazem uma pergunta para Jesus e falam assim, Jesus, esse homem aqui nasceu cego, quem pecou? Os pais dele? E Jesus fala assim, cara, não existe isso, nenhum pecou. Ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse demonstrada por meio dele. O Evangelho de Jesus Cristo não responde às nossas lógicas de troca, de escambo, da gente dar algo para Deus, Deus dá algo de volta para a gente. Ele faz coisas para nós porque Ele nos ama. E olha só, coisas boas, Ele faz coisas boas para nós, né? Então, da mesma forma que existe coisas boas a pessoas boas, existe coisas ruins para pessoas boas. Nós estamos em um mundo aqui cercado de maldade. E não quer dizer que aconteceu algo ruim na sua vida, não quer dizer que você pecou, que você merece que isso aconteça na sua vida. Não, cara, acontece porque é da vida. Muitas das vezes a gente fica assim, nossa, cara, quem nunca fez essa pergunta? Meu Deus, por que comigo? Aí a gente fica perguntando isso, a gente fala, olha, eu perdi meu pai, eu perdi... Cara, não é porque você pecou que essas coisas aconteceram com você. Essas coisas acontecem porque é da vida. E infelizmente acontecem coisas ruins a pessoas boas. Jesus nunca falou que a gente não passaria uma vida sem aflição. Ele fala que a gente vai passar por aflição, mas que Ele vai estar com a gente. Ele promete estar com a gente e que durante a aflição Ele vai virar até o nosso, virá até nós e irá trazer o resgate. Pessoal, eu estava assistindo um filme que é o filme de Spartacus. E o exército dele está ali guerreando contra o pessoal de Roma. E
e os caras estão ganhando, o Império Romano está ganhando, e quando parece que tudo vai perder, o Espartacus chega no exato momento, no momento perfeito e salva a galera. É exatamente Deus com a gente. Porque a gente pensa que, cara, agora não tem como piorar, meu Deus, agora... E Deus chega exatamente no momento correto. Ele não obedece o nosso tempo, ele segue o tempo dele. E eu vou exemplificar essa mensagem, essa introdução, com a história de 2 homens. O primeiro homem é Jó. Então, abra sua Bíblia aí, no capítulo de Jó. Jó, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Olha só, Jó, ele era um homem íntegro. Aqui na Bíblia logo já fala, ele era um bom homem. E, segundo relatos, Jó era o homem mais rico de toda aquela região. Jó era um cara muito abençoado, ele tinha vários filhos, ele tinha várias propriedades, ele tinha muito dinheiro, né? E ele era tão temente a Deus que ele se preocupava com se os filhos dele tivessem pecado por acaso. Então, além dos sacrifícios que ele fazia para ele fazia sacrifícios para os filhos. Porque ele era tão zeloso quanto a lei de Deus que ele pensava nisso. E Satanás, em um determinado momento, ele chega perto de Deus e fala: olha, Jó, ele só é temente ao Senhor porque o Senhor o abençoa. Jó só é temente ao Senhor porque o Senhor dá a ele coisas. Satanás vem trazer esse evangelho de causa e efeito. E Deus vira para ele e fala o seguinte: o meu servo Jó não é assim. Você pode ir lá, tirar todos os bens dele, mas não pode tocar na vida dele. E isso vai acontecendo, né? Deus permite Satanás tocar, ele perde tudo. Depois Deus permite Satanás tocar na saúde dele, não tirar a vida dele, permite tocar na saúde. E Jó fica doente, então Jó perde tudo. Chega ao ápice da mulher dele virar: Jó, amaldiçoa este teu Deus e morre. E Jó dá uma resposta incrível. Como falas uma louca mulher, tu falas agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, mas agora o mal tu não queres aceitar. Jó entendia que o bem, Deus era de Deus assim como o mal. Então assim, ele via que a lei era justa, mas a lei não era para controlar a mão de Deus. E cara, pensa quando você tá tudo ruim, pode piorar. Chegaram amigos de Jó, e os amigos de Jó começaram a falar: Jó, começa a rever sua vida. Cara, você pecou. Olha como é que você perdeu todos os seus filhos, cara. Você pecou, cara. Isso aqui é consequência do seu pecado, você tem que se arrepender. E Jó vira e fala assim: olha, eu não pequei e o meu Deus não é assim. Librada e continua sem murmurar. Sem murmurar. Vamos ler aqui, ó, o verso 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pessoal, Jó continuou firme e inabalável. Ele sabia que Deus não seguia essa regra. E ele tinha uma confiança muito grande de que Deus iria salvar ele. Em determinado momento, os amigos chegaram para ele ali e começaram a falar que ele estava pecando, sim, e ele começou a se questionar e perguntando: Deus, por que isso está acontecendo comigo? E Deus fala algo muito interessante. Deus fala: Jó, aonde você estava quando eu construí o mundo? Aonde você estava quando eu teci os mares, quando eu construí todas as coisas? Não cabe a você perguntar nem saber os mistérios da vida, cabe a você confiar. Cara, imagina você no meio de um problema. Imagina você dentro de uma situação difícil. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento difícil. E Deus vira para você e fala: cara, você não tem que ficar perguntando por que você, por que eu. Cabe a você
confiar que Deus está no tempo dele. É seguir uma vida de confiança. Porque a confiança, cara, ela nos ajuda não só no momento de dificuldade, mas também no momento de abundância. Da gente não se ensoberbecer, da gente continuar firme. Olha, eu quero ler o segundo homem, que é Abacuque. Eu vou ler o verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e ao litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Qual que é o cenário aqui que Abacuque está vivendo? Israel foi levada para o Império Babilônico, e eles estão ali sendo massacrados por esse império. E Abacuque começa a questionar: Deus, por que o nosso povo está nas mãos desse império? E ele fala algo muito interessante no verso 4, que a lei pode ser rasgada, porque os ímpios estão, os piores que a gente, estão massacrando o seu povo. Então ele vem trazer de novo essa causa e efeito. O Império Babilônio, sim, era um império que cara, a maldade de um homem do Império Babilônio era equivalente mais ou menos a 100 judeus. Eles eram muito, muito maus. Então, pessoal, Abacuque continua questionando Deus e falando: Deus, o pessoal da Babilônia, o Império Babilônio é o pior império possível, e eles estão aqui oprimindo o seu povo. E ele questiona Deus, continua questionando, e Deus dá uma resposta para ele. No capítulo 2, verso 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não o enganará, se tardar. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a tua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus está falando o seguinte: cara, não vai tardar. Aquilo que eu tenho para fazer, a minha justiça, não vai tardar, ela vai vir. No tempo certo, ela vai vir. Mas olha só o que ele fala: o justo viverá pela fé. Ou seja, o seu papel, cara, é confiar, é viver pela fé, é acreditar que Deus vai vir no momento certo. Não é no seu tempo. Deus fala assim claramente com Abacuque: cara, não é no seu tempo, é no meu tempo. Eu estou aqui no meu santo templo e eu vou fazer as coisas. Não vai tardar. Você não precisa ficar questionando, porque não cabe a você questionar. Cabe a você aguardar, confiar. No versículo 20, capítulo 2, versículo 20, Deus fala de uma forma ainda mais bruta. Ele fala assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele fala assim: cara, cala a boca. Ele manda as pessoas ficarem caladas, esperando calados, enquanto ele age. Nosso papel como cristão é entender que nós estamos nas mãos de Deus. Muitas das vezes, a gente esquece o tamanho de Deus. E a dificuldade, muitas vezes, cega a gente. E a gente esquece o tamanho de Deus. A dificuldade realmente, naquele momento ali de Abacuque, era muito grande. Mas aquela dificuldade não diminuiu em nada o tamanho de Deus. Talvez você esteja, sim, vivendo um momento muito complicado. Fora esse momento global que a gente está vivendo. Cara, esse momento não pode tirar da sua mente o tamanho de Deus. E Ele irá a seu favor no tempo dEle. Tão somente confie. O justo vive pela fé. E tudo aquilo que não procede da fé é pecado. Mantenha-se firme com os pés na rocha. E depois disso, Abacuque vem e responde ao Senhor com aquele texto emblemático, aquele texto que todo mundo fala, né? Que é o capítulo 3, verso 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas,
e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele realmente vê Deus. Ele fala, cara, eu estou passando por esse problema, mas Deus em nenhum momento saiu de perto. E Ele não é negligente à minha causa. A gente tem essa mania de pensar que Deus simplesmente esqueceu da gente, que Ele está negligenciando a gente. Cara, Deus permanece olhando por você. E tudo aquilo que Ele fizer vai ser no tempo dEle. Confie em Deus, viva a sua vida de maneira confiante, cara. Olhe o problema e fala, cara, realmente está doendo, mas eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Tão somente creia, tão somente confie, porque o justo vive pela fé, o justo vive pela confiança de quem Deus é. O Evangelho é sobre Deus, é sobre Jesus, não é sobre nós. Realmente para nós é impossível resolver uma série de coisas, mas para Deus Ele não perdeu o controle em nenhum momento. Eu quero convidar você a refletir nisso, a não deixar que a dificuldade, as adversidades tirem o seu foco, tirem sua certeza, mas que esse momento de dificuldade, cara, possa levar você mais para perto de Deus ainda, e que você possa falar assim como Abacuque, e assim como Jó no capítulo 45, verso 5, ele diz o seguinte: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Quantas vezes, cara, a gente conhece Deus só por meio de uma certeza filosófica, e a gente realmente não teve uma experiência de fato com Deus. Então Jó afirma que antes ele não conhecia Deus de fato, e depois da adversidade ele realmente conheceu quem Deus era. Cara, que essa dificuldade que você está vivendo, possa trazer o mesmo fruto para você, possa levar o mesmo fruto, que você conheça ainda mais Deus, e que esse conhecimento possa refletir em você em confiança. Nós somos chamados para viver em fé, em confiança de quem Deus é. A adversidade vem, a gente merecendo ou não. A adversidade vem, mas nenhuma vai destruir quem você é em Deus. E nenhuma vai diminuir o tamanho de Deus. Eu convido você a fechar seus olhos. Eu vou fazer uma oração, pedindo a Deus que essa palavra possa germinar dentro de você, possa crescer, possa dar frutos, e que você possa viver de fato uma vida de confiança. Amém? Senhor meu Pai, eu te apresento, Senhor meu irmão. Eu quero pedir que o Senhor vá de encontro ao coração dele. Pai, tudo aquilo que a gente falou aqui, Pai, não faz o menor sentido se o Senhor não for lá e abençoar o coração do meu irmão. Nós sabemos que a gente fala, mas o Senhor que dá o crescimento. Então, Pai, vai de encontro ao coração do meu irmão, faça crescer essa semente que foi lançada, que essa semente possa germinar e trazer mais frutos. Deus, tira toda a ansiedade da vida do meu irmão, que ele possa viver de fato uma vida de confiança e conhecimento de quem o Senhor é. Meu irmão, nós chegamos aqui ao final do nosso culto Legacy, e eu tenho certeza, cara, que essa pregação só iniciou um processo que Deus tem para você, um processo de uma vida de confiança. A dificuldade não é para matar, a dificuldade é só para aperfeiçoar a sua vida. Então, meu irmão, continue nos acompanhando aqui nas redes sociais, no Instagram. Se inscreva aqui no nosso canal, caso você não é inscrito. Se você não é inscrito, você está pecando. Mas compartilhe esse vídeo com as pessoas, e que essa semana, cara, essa palavra possa trazer a você, possa voltar à sua memória. Todo momento de dificuldade, você possa lembrar, você pode lembrar que Deus ainda está com você, você só precisa confiar nele. Então eu me despeço aqui. Na próxima semana não serei eu que irá pregar, enfim, em português. Vai ser a Poliana. Então fique ligado que a Poliana vai trazer uma mensagem de Deus para você. Amém?